Meus irmãos, abram comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 5. Estamos no capítulo 5 e temos andado a falar acerca de justificação. E este capítulo 5 é um capítulo muito interessante porque faz aqui no fundo, é quase como se fosse um capítulo entre parênteses, porque este capítulo 5 fala da justificação, mas não tanto daquilo que é justificação, mas dos efeitos que a justificação tem na vida do cristão. É, portanto, aqui um capítulo de passagem para depois um outro tema que tem a ver com o que é que significa, de facto, estar e habitar na graça, que não tem nada a ver daquilo que às vezes a gente imagina. Mas nós ainda não chegamos ao capítulo 6, estamos no capítulo 5 e vamos fazer como sempre costumamos fazer, que é vamos lendo os versículos todos que tenho para esta noite e depois vamos falar um a um e já se vê se dá para falar sobre todos. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, deixem-me só tirar aqui o meu relógio, desculpem lá. Então, como nós podemos perceber, este texto é muito, muito interessante. O conteúdo teológico é extremamente profundo. E nós vamos falar acerca da ideia, que é a primeira ideia que o texto traz, que é a paz com Deus. Irmãos, diz a Bíblia que sendo justificados pela fé, os irmãos não se esqueçam, o contexto é, e nós também no domingo falámos um bocadinho acerca disto, o contexto é, lembram-se que Paulo fala acerca de que a salvação vem, ou a justificação vem, pela fé, e ele depois demonstra que tipo de fé é aquela que salva. E a fé que salva é a mesma fé que Abraão teve, que creu naquilo que Deus lhe prometeu, sendo impossível. Paulo está a dizer que a fé que salva não é apenas uma crença, não é apenas acreditar. A fé que salva é uma fé que move, como nós costumamos dizer, as próprias montanhas. Porque Abraão creu naquilo que era impossível, não olhando apenas para o seu corpo, porque no seu corpo dizia que era impossível, não olhando para a morte que estava no ventre da sua esposa, porque ela era estéril. Ele não teve esperança nestas coisas, e contra a esperança, nós vimos isto, contra a esperança, na esperança Deus acreditou. E agora, porque é que Paulo está a dizer? Olha, a fé que justifica é de facto a fé de Abraão. Nós somos justificados não pela lei, porque Abraão foi justificado ainda antes da lei, mas nós somos justificados pela fé. Então ele repete outra vez aquilo que é um chavão. Somos justificados não é pela fé, é pela fé. Sendo justificados pela fé, há algo extraordinário que acontece. Diz Paulo, temos paz com Deus. Irmãos, às vezes ponho-me a brincar com isto. Se o irmão quer ser rico, podre de rico, arranja uma maneira de dar paz às pessoas e elas compram, seja qual for o preço que você der. Se você conseguir arranjar aí uma empresa qualquer em que consegue vender paz em cápsulas, em chás, no que quiser, se funcionar, eu garanto que você fica podre de rico. Mas dá o dízimo depois aqui, está bem? Mas irmãos, deixem-me dizer o seguinte. Aquilo que Paulo está a dizer é algo extraordinariamente incrível. Ele está a dizer que porque somos justificados pela fé, temos paz.
Mas não é uma paz qualquer, é uma paz com Deus. Porque nós temos a tendência a encarar a paz como algo quase passivo. Nós podemos dizer que Portugal é um país que está em paz. Porquê? Porque não há ninguém a atacar-nos, não há uma guerra. Então nós, do ponto de vista passivo, poderíamos dizer Portugal é um país de paz. Em Portugal há paz. Mas com a questão do relacionamento com Deus, a paz não é um elemento passivo. Ela é não apenas um estado passivo em que eu não estou em guerra, mas é, antes de mais, também um estado ativo em que a paz com Deus me dá acesso a uma data de bênçãos. O facto de nós estarmos justificados dá-nos reconciliação. É isto que vamos ver mais à frente. É um outro termo, não é o termo justificação, não são equivalentes, são parecidos, mas têm âmbitos diferentes. Mas aqui falamos, primeiramente, acerca de sermos justificados pela fé. Já temos visto isto ao longo dos últimos 4 capítulos. Temos paz com Deus. Nós temos paz, a Sara falava disto, independentemente das circunstâncias. Porque sabemos que Ele é bom. Mas nós só sabemos que Ele é bom porque estamos em paz com Ele. E porque estamos em paz, nós podemos ter um relacionamento com Ele. Esta é a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento é uma paz que não faz qualquer sentido do ponto de vista humano. Até pode estar o mundo a desabar, e às vezes está mesmo, e às vezes o mundo até é na nossa própria casa. Pode estar tudo a desabar, não significa que nós somos insensíveis. Não significa que nós não soframos, não significa que nós não sentimos. Mas nós sentimos porque somos humanos. Mas ainda assim, aquilo que está em nós não é o desespero, aquilo que opera em nós não são as nossas emoções, aquilo que nos controla é única e exclusivamente Jesus Cristo, porque sabemos que temos paz com Deus. E esta é uma das maiores bênçãos a qual nós não damos o devido valor. Nós não damos o devido valor ao facto de estarmos em paz com Deus. Nós estamos em paz, a Bíblia vai dizer mais à frente, nós já lemos, porque antes éramos inimigos. E quando há guerra não há paz. Mas aqui está Paulo a dizer, porque tu e eu somos justificados pela fé, não estamos mais em guerra, não somos mais inimigos, estamos em paz, temos relacionamento. Agora vejam, temos paz com Deus por causa de quem? Do nosso Senhor. É interessante porque Paulo não diz do meu, e isto não é apenas uma questão semântica, não é uma questão filosófica, nem é fazer aqui, nem é divinizar o grego, nem a gramática, porque às vezes também há pessoas que fazem isto, quase pregamos gramática, mas não é essa a ideia. Ele está a dizer que categoricamente quem é justificado pela fé tem como seu Senhor, daí o plural nosso, porque Paulo encara-se como sendo já justificado, aquele a quem Jesus é o Senhor. Ou seja, desculpem, atrapalhei, mas basicamente é isto. Só é justificado pela fé quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E só tem paz com Deus aquele cujo Jesus é o seu Senhor. Se Jesus não é o teu Senhor, tu não tens paz com Deus. Experimentem pregar isto. Você ouviu? Se tu não tiveres Jesus, tu não tens paz com Deus. Ah, mas eu sou boa pessoa. Tens Jesus? Não acredito nele. Não estás em paz com Deus. Ah, mas eu sou de outra religião e faço muito bem e cuido dos pobres. Jesus é o teu Senhor? Não. Então esquece. Porque se Jesus não é o teu Senhor, tu não és justificado pela fé porque tu não tens fé nele. Se não tens fé nele, não tens paz com Deus. Esta é a mensagem que a humanidade não quer ouvir. Hoje a humanidade quer ouvir que todos os caminhos levam a Deus. Esqueçam. O movimento ecuménico tem cada vez mais força. É tudo igual. Até não é qualquer dia, já existe sítios onde se cultua tudo. Mesmo espaço, estão os muçulmanos, depois a seguir vão os católicos, depois a seguir vão os hindus. Irmãos, esqueçam, isso não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é, ao tu aceitas Jesus como teu Senhor e Salvador e depositas a tua fé nele e és justificado, e por isso mesmo a grande bênção que tens e que eu tenho na minha vida é a paz com Deus. Só acontece a paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez. É interessante porque Romanos não é das cartas de Paulo mais cristológicas. Paulo vai, não é a doutrina de Cristo não é muito transparente em Romanos. Ele vai falando, e obviamente ele é cristológico, ele vai falando acerca de Jesus, mas ele não vai apresentando a doutrina de Cristo, nessa questão da doutrina de Cristo. Nós temos que procurar noutras epístolas, noutros textos bíblicos, mas Romanos
claramente, não sendo o texto mais cristológico, ele está no centro de Cristo, isto não há dúvida nenhuma. Vejam, ele não explica como é que nós alcançamos a paz, mas nós conseguimos inferir facilmente. Sendo justificados pela fé, percebemos, fé em quem? Jesus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que alcançamos a paz? Por causa daquilo que Jesus já fez. Ele é o teu e o meu Senhor, porque Ele já fez algo extraordinário. Amém? Agora, pelo qual, quem? Jesus. Temos também entrada pela fé nesta graça. Irmãos, nós gostamos de graça. Nós gostamos das bênçãos. E a única forma de estarmos nas bênçãos de Deus é estarmos, em primeiro lugar, em paz com Ele. Depois de estarmos em paz com Ele, a ideia é, Ele vai fazendo uma cadência, não é uma hierarquia, mas é uma cadência, uma sequência de eventos que acontecem na vida do crente. Eu e tu primeiro somos justificados. Porque somos justificados, somos declarados justos. Porque somos declarados justos, então podemos ter paz com Deus que é santo e que requer e exige tudo de nós. Romanos nisto não é só Romanos, a Bíblia não perdoa nisto. A Bíblia é extremamente assertiva naquilo que requer. O cristão não é cristão porque vem à quarta-feira ao culto. O cristão não é cristão porque vem ao domingo ao culto. O cristão não é cristão porque ora. O cristão é cristão porque Jesus morreu por ele e ele deposita a sua fé em Cristo Jesus e depois vai alcançando as bênçãos. Mas a maior bênção, o maior milagre que nós temos na nossa vida, não esqueçam isto, é a salvação. É o maior milagre que existe. Hoje há pessoas que procuram sinais em todo o lugar. Sinais. E não há problema em orar para que milagres aconteçam e ter fé que eles aconteçam. Irmãos, porque os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Às vezes de uma forma tão subtil. E às vezes os milagres acontecem e nós achamos que é coincidência. Temos que estar atentos. Agora estou-me a lembrar. Aconteceu o ano passado, em novembro. Aconteceu um milagre na minha vida. Foi um milagre pequeno, mas eu não posso dizer que há milagres pequenos. Foi um milagre. Foi de uma coisa material, mas eu vou explicar. Foi uma coisa extraordinária. Até já contei ao Daniel e ao Gonçalves. Eu tinha ido a uma reunião que não tinha a ver com a igreja, com a nossa igreja especificamente, mas tem a ver com um ministério que tem a ver com jovens também. E nós estávamos nessa reunião e eu levei o meu computador pessoal, portátil, e no final daquela reunião eu tinha um risco no ecrã. Os LEDs do ecrã ficaram todos queimadinhos. Então eu fiquei com um risco gigantesco. Eu disse, já fui. Meu computadorzinho tão bonito. Eu já sei quanto é que custa arranjar umas coisas dessas. Eu já me tinha passado pelo mesmo. E sabe o que é que aconteceu? De repente a mim disse assim, olha, tu queres tanto em Deus, porque é que não oras pelo ecrã do computador? É estranho. Nunca me passaria pela cabeça orar por um bem material, honestamente. Mas aquilo veio ao meu coração e disse, depois pense nisso. Mas sabe o que é que aconteceu imediatamente a seguir? Houve alguém que olhou para o computador e viu que o computador estava assim e disse assim, olha, tu devias orar pelo teu computador. Foi uma pessoa que me disse. Vocês estão a ver? Eu disse, espera lá, 2 vezes a mesma coisa. Está bem, senhora, olha, eu vou orar. Fechei o computador, meti a mão e disse assim, senhora, tu sabes que eu preciso deste computador. Se ele não funcionar, vai ficar assim. Porque eu não vou estar a gastar dinheiro a arranjá-lo. Mas tu tens o poder de curar tanta coisa. Curar um computador também não é difícil. Mas seja feita a tua vontade. Foi uma oração simples. A seguir, abri o ecrã e adivinhem. Estava arranjado. Estava mesmo arranjado. Irmãos, aquilo era problema de LED, porque eu sei o que é. Eu cheguei a mostrar à minha mulher. Na altura, disse, que bom, mas fiquei assim naquela. Foi fixe, mas ainda fiquei, se calhar foi coincidência. Mas não foi, irmãos. Os computadores não se arranjam assim. Se calhar arranjei aqui uma forma de negócio. Senhor, vou ser o único informático que ora pelos computadores. Eu não sou informático. Mas, irmãos, só para dizer que há coisas que são extraordinárias, mas a maior bênção, o maior milagre não é os computadores arranjados, nem é os bens materiais. O maior milagre da minha vida é eu ter a certeza da minha salvação. E esta certeza não é intelectual, é uma certeza espiritual. Porque eu sei que sou e estou salvo. E você também. Amém? Esta é a maior bênção que nós temos. Mas ainda assim, sendo a maior bênção, a salvação, nós ainda temos acesso a bênçãos para este mundo, para agora. Paz com Deus, mas também entrarmos na graça, na misericórdia. Está na graça e na misericórdia de Deus quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador. A graça é aquilo que permite o acesso às bênçãos.
Nós, já vos disse isto várias vezes, não tomamos posse de bênção nenhuma. O tomar posse significa guerrear por alguma coisa. Nós não guerreamos contra Deus. Os únicos membros que tomaram posse de alguma coisa foram aqueles que tomaram posse da terra prometida, mas era porque tinham que lutar por ela. Era um requisito da promessa. Mas eu não tomo posse dos milagres de Deus, porque aquilo que Ele me quer dar, Ele dá-me. Eu recebo, não tomo posse. Tomar posse é um elemento ativo em que eu combato para ganhar. Receber é, tu não mereces nada, mas o Senhor dá-te. Tu não tomas posse, nem eu. Nós recebemos de graça aquilo que não merecíamos. E porque é de graça, para nós, é pela graça. A ideia é, nós entramos no reino da graça pela fé, por causa daquilo que Jesus Cristo já fez. Mas a ideia para o cristão não é só esta. É porque tu não deves apenas entrar, na qual estamos firmes. Nós temos que entrar no reino da graça, mas temos que permanecer firmes no reino. Você está cá? Há pessoas que são ou parece que é fácil entrar no reino, mas depois não se mantêm firmes na graça. Nós entramos na paz, mas depois às vezes parece que não temos paz. O que é que faltou? Faltou a segunda parte deste versículo. Tu e eu às vezes não nos mantemos firmes na graça. Tu e eu temos que estar firmes na graça. E a graça permite-nos ter um vislumbre do futuro. E o vislumbre do futuro não é medo, é esperança. Porque por isso mesmo nos podemos gloriar na esperança da glória de Deus. Isto aponta para a questão futura. Nós sabemos que Deus é um Deus glorioso, mas um dia Ele vai regressar em toda a sua plenitude, com toda a sua glória. E enquanto Ele não regressa, e mesmo que nós partamos ainda antes dEle regressar, nós sabemos que estaremos com Ele face a face e veremos a sua glória. Esta é a nossa esperança. Aconteça o que acontecer, venha a circunstância que vier, uma coisa nós sabemos, nenhum de nós cá fica. Nenhum de nós cá fica. E por um meio ou por outro, um dia estaremos face a face. E isto, em vez de produzir temor, deve produzir também temor, obviamente, mas a ideia não era produzir temor, era produzir medo, que eu queria dizer. Temor deve produzir, claramente. Mas em vez de produzir um medo, em que nós quase nem conseguimos funcionar, porque o medo é isto que faz, o medo impede, o temor não impede. O temor leva-nos a agir. O medo impede-nos de agir. Então, em vez disto provocar medo em nós, isto deve provocar aquilo que Paulo está a dizer. É a esperança da glória de Deus. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, há esperança. Porque Ele não ficou na terra. A morte não o venceu. E porque a morte não o venceu, nós podemos ter esperança. E a ideia é gloriar-nos. É interessante porque há uma antítese, um contraste. Se vocês tomaram atenção, se não tomaram, vão ver outra vez lá no YouTube, ou vão ouvir as pregações outra vez. Paulo continuamente vai dizer, tu e eu não temos nada que nos gloriar, porque tudo o que nos acontece é da parte de Deus. Mas agora Paulo, contrariamente àquilo que disse que não nos devemos gloriar, ele diz, gloriamo-nos. Mas há uma distinção, é que uma coisa é a glória humana, e é contra isto que ele fala. Ele diz, olha, tu como ser humano, eu e tu como seres humanos, não temos razão nenhuma para nos gloriarmos de nada daquilo que façamos. Nem sequer, como dissemos, da nossa fé. Tu e eu não devemos gloriar-nos nem sequer de ter fé, porque não é nossa. Falámos disto. Então, o ser humano não tem razão nenhuma para se gloriar, a não ser gloriar-se naquele que fez todas as coisas. E é isto que o versículo está a dizer. Nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Extraordinário. Tu e eu podemos gloriar naquilo que Deus é, porque o próprio Deus é a glória encarnada. E não somente isto, mas também, e agora é que começam as coisas a apertar. Gloriamos na glória do Senhor, mas também não apenas isto. Também nos gloriamos nas pastor, até aqui estava a correr tão bem a pregação, estava-me a falar de glória, esperança, paz, e agora vai-nos falar de tribulação. Eu não, irmão, é o Paulo. Só estou a repetir o que ele está a dizer. Gloriar nas tribulações. É interessante que continuamente a Bíblia vai apelando para nós sermos felizes, radiosos e bem-aventurados quando passamos por tentações, provações, tribulações
aos sofrimentos. Várias palavras exatamente para a mesma coisa. A ideia é, as circunstâncias não afetam, nem podem afetar a fé que tu tens em Deus, nem o teu estado emocional. A ponto tal de deixar com que tu não funciones. A ideia é, se tu verdadeiramente és um crente e estás em paz com Deus, tens que começar, tu e eu, a ganharmos maturidade suficiente para que no meio das tribulações nós gloriemos-nos nelas. É difícil. Mas é isto que Paulo faz, na prisão. Os homens apanham pancada, são presos. E o que é que eles fazem? Estavam felizes. Estavam a gloriar ao Senhor. Não era por aquilo que lhes tinha acontecido, mas eles sabiam que aquilo que lhes tinha acontecido haveria ao Senhor de fazer resultar em bem. E não é que faz. Só que nós às vezes somos tão imaturos, irmãos, porque nós vivemos, porque somos humanos, vivemos com os olhos colocados e depositados única e exclusivamente neste mundo. Então nós não queremos sofrer porque achamos que só vamos viver aqui. Não queremos sofrer em primeiro lugar porque somos humanos. Ninguém quer sofrer. Mas e se o sofrimento tivesse uma função? E se o Senhor fosse capaz de usar o sofrimento para a sua honra e para a sua glória? Isto muda a perspectiva com que nós encaramos o sofrimento. Não muda aquilo que sentimos, mas muda a perspectiva. Isto permite-nos saber e conseguir entender que nós podemos gloriar-nos apesar das circunstâncias. Tu e eu podemos adorar a Deus no meio da tribulação. Pastor, não sabe o que é que eu estou a passar, mas Deus sabe. Pastor, sabe lá o sofrimento em que eu estou. O Senhor sabe. Já ousou dar glórias a Deus e graças a Deus? Senhor, não é que eu gosto de passar isto, mas se eu estou a passar isto, o que é que tu tens para mim? Senhor, ainda no meio da tribulação eu vou te adorar. Ainda no meio da tribulação eu te vou amar. Ainda no meio da tribulação eu vou te honrar. Custe o que custar. Faz-me lembrar, acho que já contei esta história aos irmãos, mas uma história que vi uma vez numa pregação e achei muito interessante, de um homem que dizia, ele não estava a falar dele, estava a falar de um amigo que já tinha partido, mas que ele diz que viu uma coisa, não viu, que o amigo fez uma coisa que era extraordinária, que a determinada altura o amigo diz que estava na igreja a orar, sozinho, era também um pastor, e ele estava numa fase da vida muito complicada e estava numa grande tribulação, e ele sentia mesmo que aquela tribulação era para que ele não louvasse a Deus, para que ele não gloriasse o nome de Deus, para que ele não falasse do nome de Deus, nem adorasse a Deus no meio da tribulação, para que ele era para colocá-lo para baixo. E quando ele diz que teve esse discernimento espiritual, ele fez uma coisa engraçada. Ele diz que agarrou em duas cadeiras, meteu uma à frente da outra e disse assim: diabo, olha, esta cadeira é para ti, podes-te sentar aí. E a pergunta que nós pensaríamos é: mas para que é que ele fez isso? E ele diz: diabo, senta-te aí, porque tu agora vais-me ver a louvar e adorar o nome do Senhor. Tu não queres que eu adore? Então senta-te aí, porque tu vais ver um grande culto. E ele faz um culto sozinho. É interessante. A ideia é, no meio das tribulações, aquele homem percebeu que aquilo que tinha que fazer era gloriar-se. Não naquilo que ele está a passar, não naquilo que ele é, mas naquilo que Deus é, independentemente das circunstâncias. Amém? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando eu e tu temos maturidade espiritual, passamos a entender que as tribulações têm uma função. As tribulações têm um objetivo na tua e na minha vida. Não gostamos delas, mas sem elas não alcançamos aquilo que gostaríamos de alcançar. Vejam. Gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Ou a perseverança. Literalmente, no grego, é perseverança. Paciência. A paciência é aquela coisa de que nós temos para os nossos filhos. São nossos filhos, então temos que ir tendo paciência com eles. Às vezes um bocadinho menos, outras vezes um bocadinho mais. Tem dias, depende dos dias e das noites que eles nos dão. Mas isso é o que a gente tem que ter. Mas a perseverança é um bocadinho diferente. É um bocadinho mais à frente do que a paciência. A perseverança é tu entenderes que aquilo que tu estás a passar está a produzir em ti alguma coisa. Quando eu passo uma tribulação, eu sei que a minha fé está a ser testada. Voltamos àquilo que falávamos no domingo. A fé de Abraão foi testada. A nossa fé é testada não é pelas nossas vitórias. A nossa fé é testada pelas nossas dificuldades. Porque se eu orasse as coisas acontecessem instantaneamente, eu já quase nem precisava de fé.
Mas quando as coisas apertam e o Senhor não responde logo, é a tribulação a produzir alguma coisa em nós. É a paciência, a perseverança, sabendo que nós estamos a ser treinados, testados. E o que é que esta perseverança ou paciência produz? E a paciência produz a experiência. É interessante, aqui o tradutor utilizou ou optou pela questão da experiência. Literalmente no grego, lá está, o grego nisto é muito mais engraçado, mas literalmente no grego produz caráter. Tem caráter aí? Caráter. A expressão no grego, a palavra aponta para alguma coisa que é provada pelo fogo. E aquilo que a Bíblia está a dizer é que o teu caráter é provado pelo aquilo que te vai acontecendo. E pela forma como tu reages àquilo que te acontece. Então tu tens tribulação e a forma como tu reages à tribulação produz ou não a paciência. Se não produzir a paciência, jamais vai moldar o teu caráter. Mas quando molda o teu caráter, passamos a ser como Cristo quer que nós sejamos. Por isso é que eu não creio quando as pessoas dizem eu sou assim, nasci assim, vou ser sempre assim. Isso era o que a outra dizia, a Gabriela, não é? É a Gabriela, agora estou mal. Era a Gabriela, os irmãos lembram-se, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Vocês não se chamam Gabriela, não é? Portanto, não vamos ser sempre assim, não precisamos ser sempre assim. E a nossa personalidade não é desculpa. Eu também me escudo na minha personalidade. Apesar de ser assim, a nossa personalidade não é desculpa, porque eu creio num Deus capaz até de mudar as nossas personalidades. Não significa que Ele nos muda, agora eras uma coisa, agora és outra totalmente. Até pode acontecer, irmãos. Mas a nossa personalidade não pode ser desculpa para aquilo que nós vivenciamos, para aquilo que nós experimentamos e para a forma como nós reagimos. Porque senão nós somos dominados pela personalidade. Isto basicamente é estarmos quase a defender a ideia de é o destino, porque eu sou assim. E porque eu sou assim estou limitado. Mas em Cristo nós somos novas criaturas. A paciência produz a experiência, o caráter, e o caráter produz a esperança. Quando tu e eu percebemos aquilo que acontece quando passamos por uma tribulação e em vez de cedermos ao sofrimento, nós cedemos a nossa vida à glória de Deus, nós entendemos que até na tribulação o Senhor é capaz de fazer alguma coisa. E vai vindo, tribulação após tribulação, e nós em vez de cairmos, somos sempre aperfeiçoados. Somos testados pelo fogo. O verdadeiro teste do cristão é o fogo. Se tu sucumbes no fogo, falhaste. Se eu sucumbo no fogo, se eu falho no fogo, eu falhei o meu teste. Agora, se eu permaneço fiel, mais à frente vem outro teste. E nós vamos vivendo de teste em teste. Porque o Senhor quer nos aperfeiçoar. Porque mais à frente Paulo vai falar acerca do processo da santificação. Paulo aqui está a falar ainda da justificação. A seguir vai falar da santificação. Aquilo que é o caráter que Deus existe de cada um de nós. O irmão já entendeu que o Senhor, independentemente da personalidade que o irmão tiver, todos temos personalidades distintas aqui. Mas independentemente da personalidade e os temperamentos que cada um de nós tem, o Senhor vai nos exigir exatamente a mesma coisa, que é a santidade. Não importa se tu és mais para dentro, mais para fora, mais extrovertido, mais introvertido, se tens facilidade em comunicar, se não tens, se gostas mais de estar na parte de servir mais lá atrás, ou se gostas mais na parte de estar aqui à frente no serviço. Irmãos, isso não é importante. É que no final o Senhor aquilo que requer de nós é santidade, façamos aquilo que fizermos. Que grande responsabilidade. A exigência da santidade. Um caráter que não está moldado pelo fogo é um caráter que não é santo. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude. A esperança não traz confusão. Literalmente, a esperança não traz vergonha. Porquê? Pensem comigo. O contexto é, imaginem que no final a esperança que nós depositamos em Jesus era falsa. Só estamos a imaginar. Imaginem que isto era tudo uma história. Como é que ficaríamos quando entendêssemos e percebêssemos que afinal tudo aquilo que nós acreditávamos, que nós defendíamos, era uma mentira pegada? Os irmãos já pensaram na vergonha que nós sentiríamos porque colocávamos a nossa esperança naquilo que era uma mentira? A vergonha absoluta que nós sentiríamos? E o que é que Paulo está a dizer? A esperança não traz confusão ou vergonha. Porquê? Porque tu e eu sabemos que Jesus, Ele não é mentira. Ele
não é vergonha. Porque à medida que nós vamos passando pelas tribulações, nós vemos a mão de Deus. E vemos o nosso caráter a ser aperfeiçoado. Pensem comigo, irmãos. Sendo honestos, somos humanos. Se nós podemos, nesta vida, ir melhorando, porque isto é o processo de santificação, há esperança para o mundo todo. Eu, quando olho para a minha vida, olho para o meu espelho e penso assim, quem tu eras e quem tu és hoje, se Deus consegue fazer isto comigo, Ele consegue fazer com toda a gente. Isto não é falsa humildade, irmãos. É olhar para a minha vida e ter a consciência plena de quem eu era sem Deus. E ver aquilo que Deus transforma na minha vida, no meu coração. E perceber que hoje nós não somos mais os mesmos que éramos antigamente. É bom que façamos este exercício. Porque há crentes que dizem assim, antigamente é que era. Se antigamente é que era, há um problema. Porque se antigamente é que era, acabou. Você ficou lá no passado. Não é antigamente, porque nós não vivemos no antigamente. Devemos honrar, ter memorial. Já preguei disto uma vez aqui. Fazermos memoriais do passado. Mas nós não vivemos do passado. Nós vivemos no aqui, no hoje, no agora. Não vivemos também para o agora, vivemos com a esperança na glória do Senhor daquilo que vai vir. Mas vivemos hoje. Nós estamos agora em 2024, já não estamos em 2023. Podemos lembrar-nos do que passou em 2023, podemos lembrar-nos do que passou em 2022. Há coisas que às vezes nem vale a pena lembrar. E há muita gente que se lembra também de coisas que não se devia lembrar. Há coisas que vale a pena esquece. Venha à próxima. Próxima coisa boa. Então nós sabemos que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Nós temos outra bênção. O amor de Deus derramado nos nossos corações. Mas este amor é derramado pelo próprio Espírito Santo que nos foi dado. A ideia é, quem tem o Espírito Santo nele, sabe que o Espírito Santo testifica acerca do amor de Deus. Quem tem o Espírito Santo, sente o amor que Deus tem por cada um de nós. Irmão, deixa-me perguntar-lhe uma coisa nesta noite. Uma pergunta meio de retórica, é de retórica, não precisam responder. Quantos de vocês sentem de facto que são amados por Jesus? Porque se não sentir, alguma coisa está mal. Porque quem tem o Espírito Santo, apesar de todas as circunstâncias erradas, as dificuldades que nós temos na nossa vida, nós não podemos duvidar do amor de Cristo por cada um de nós. Porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, veja o tipo de amor, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A expressão fracos aponta para alguém que é incapaz de por si mesmo tomar a iniciativa de se chegar a alguém. Ora, a ideia que a Bíblia está a dizer é, porque Cristo, estando nós impossibilitados de chegar a Ele, morreu no seu devido tempo, no tempo perfeito. É isto literalmente que significa, pelos ímpios. Fracos e ímpios eram os adjetivos que nos categorizavam. Fracos, incapazes de chegar a Deus, fizéssemos o que fizéssemos. E ímpios, contrários àquilo que Deus quer e requer de nós. Bem, bela característica. Jesus morre por aqueles que são incapazes de chegar a Ele e por aqueles que não só não se chegam a Ele, como também se rebelam e não queriam estar com Ele. Não podiam estar com Ele. Estavam contra Ele. Ímpio é o contrário de santo. E não é que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos fracos e ímpios? E Paulo continua. Porque dificilmente alguém morrerá por um justo. Paulo não está a dizer que é impossível. Ele está a dizer, é difícil alguém morrer por uma pessoa que é justa. Pode ser um bocadinho mais provável até que alguém consiga morrer por um homem que é extremamente bom. A ideia é um homem bom. Pode ser que alguém ouse morrer por alguém que é bom mesmo. E porque é bom, provoca emoções nesta pessoa e a pessoa diz... E há casos na história em que as pessoas morriam pelas outras. Não tanto por um homem justo, se calhar, mas por um homem que fosse bom no sentido de amoroso. É difícil alguém morrer por um justo. Talvez seja possível alguém morrer por alguém que seja bondoso. Mas Paulo vai dizer o mas. Mas Deus demonstra ou prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
Nós nem éramos justos, nem éramos bons. Nós éramos fracos e iníquos. Ímpios. Então a ideia é, pode ser que um ser humano consiga até sacrificar-se por alguém. É difícil. Não é impossível, mas é muito raro. A história foi mostrando que isto eram casos pontuais, raros. Mas Cristo morreu por todos. Quando nós ainda estávamos na condição de pecadores. Isto demonstra o amor. Diz que Deus demonstra o seu amor. Quando nós ainda éramos pecadores. O que é que você e eu fazemos com esta informação? Deus ama de tal forma que se entregou por ti quando tu e eu não merecíamos. E ainda não merecemos. Isto é o evangelho mais puro que existe. O irmão quer, não sei como é que é testemunhar. Leia estes textos. Querem um sermão evangelístico? Leiam isto e ditem. Digam isto às pessoas. Cristo morreu por nós. Nós não éramos bons. Porque já viu, se nós fôssemos bons, havíamos aqui, quer dizer, Jesus morreu, ele é incrível, ele é muito bondoso, mas ele morreu pelas pessoas boazinhas. Não, irmãos. Jesus não morreu pelas pessoas boas. Jesus morreu por si, por mim, e a Bíblia está a dizer que tu e eu éramos maus, fracos, injustos, pecadores, ímpios, contrários à santidade de Deus. É por isso que nós lhe devemos tudo. É isto que significa literalmente ser justificados. E merecidamente não merecíamos, mas Jesus justificou-nos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ideia é, o crente é um crente sempre com esperança. Um crente não tem medo do futuro, porque vai chegar à altura em que o Senhor vai derramar o cálice da ira. Mas Paulo está a dizer e a assegurar, através da inspiração do Espírito Santo, tu e eu não temos que ter medo da ira futura, porque se ele fez o mais difícil, que é, Jesus chegou-se até nós, quando nós éramos pecadores. Se então ele já fez isto e fomos justificados, então muito mais seremos por ele salvos da ira. A ideia é, tu não tens de te preocupar com a ira futura, porque Jesus já fez o mais difícil. Se quando tu e eu éramos pecadores, Jesus morreu por nós, então acham que ele agora ia nos deixar passar pela ira. É isto que literalmente significa. Porque se nós, sendo inimigos, os irmãos estão a ver que ele vai colocando cada vez mais aquilo que são os adjetivos com que ele vai caracterizando a humanidade, vão aumentando o nível de gravidade. E agora chamava a humanidade de aqui não é a humanidade, é aqueles que são justificados antes de serem justificados. Porque se nós, sendo inimigos, contrários, aqueles que não queriam saber e não só queriam saber, faziam o contrário daquilo que Deus exigia e requeria. Inimigos são aqueles que combatem um contra o outro. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. A reconciliação é tornar alguma coisa que já não estava a funcionar do ponto de vista político e torná-la a relacionar com o outro povo. Por exemplo, na questão da guerra. Inimigos reconciliados eram pessoas ou povos que antes não se davam e que depois de um tratado de paz se reconciliavam e deixavam de estar em guerra. Esta é a expressão da reconciliação. A justificação é um termo legal, tem a ver com os tribunais, ser justificado. A reconciliação é um termo social e político. E Paulo utiliza os dois. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não se esqueçam. É interessante, porque em Romanos é que nós vemos que... Porque nós temos a tendência de falar muito da morte, mas nós já vimos, pelo menos em 2 episódios aqui em Romanos, que Paulo apela para a ressurreição, isto é, para a vida de Jesus Cristo, como tendo efeitos também na vida do crente. E ele está a dizer, olha, que nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte, então nós somos reconciliados pela morte. Mas diz, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus está ressuscitado. E o que é que ele está a fazer à direita do Pai? E porquê é que ele está a interceder? Porque ele está vivo.
Ele está a interceder por nós em vida. Então, se Ele nos reconciliou pela sua morte, muito mais seremos salvos daquele dia, uma vez que Ele está vivo. E não somente isto, e terminamos com este, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, depois de tudo isto, mais uma vez podemos nos gloriar em quem? Em Deus. Por causa de quem? Daquilo que é Jesus. De quem é Jesus? Porque Ele é o nosso Senhor. E porque Ele é o nosso Senhor, nós alcançamos a reconciliação. Irmãos, coisa extraordinária. É isto que nós devemos. Total adoração ao Senhor. Porque por causa dEle temos paz, somos justificados e estamos reconciliados com Ele. Estamos no âmbito e no reino da graça, única e exclusivamente por causa daquilo que Jesus já fez. Estar na graça não implica viver da forma como queremos, porque o próprio Paulo está a dizer, tribulações vão vir, e o verdadeiro crente gloria-se nelas. Vejam, termino com isto, o contraste daquilo que às vezes vemos vendo pregar-se nos púlpitos. Tu vais ser abençoado, tu vais ter isto, tu vais ter aquilo, e todas as coisas que vão acontecer tu vais vencer. E Paulo está a dizer, olha, quando vierem as tribulações, gloria-te nelas. Quando vierem as doenças, gloria-te nelas. Quando vierem os sofrimentos, gloria-te nelas. Quando as coisas não estiverem bem com a tua família, gloria-te nelas. Como, Senhor? Em fé. De que aquele que nos reconciliou está vivo. E porque Ele está vivo, nós não estamos sozinhos na tribulação. Amém? Amém.